Olá, estamos começando mais uma aula nossa de prática de ensino 3 da FAM. Hoje eu trago uma temática que é muito interessante e o que me chamou a atenção para abordar essa temática foi uma aluna da turma que hoje pela manhã me fez algumas indagações a respeito daquilo que a gente trabalhou ontem, aquilo que nós discutimos ontem, a respeito da questão de como é que o professor ele tem que considerar a personalidade do aluno, tem que considerar o tipo de inteligência, né, a diversidade da turma. Então, a indagação que ela me fazia é o seguinte: como é que o professor tem que proceder quando o aluno não quer fazer uma determinada atividade? Então, é sobre essa questão que nós vamos tentar esclarecer um pouco mais, discutir um pouco mais com vocês, que é a temática da disciplina, né? Então, o que é a disciplina no contexto da prática de ensino? Então, a primeira questão que assim eu gostaria de colocar, o primeiro aspecto, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de colocar é da gente pensar que o conhecimento pedagógico que vai munir o professor de elementos para ele poder realizar a sua prática de maneira bem fundamentada, é um conhecimento interdisciplinar. O que significa dizer que a pedagogia ela é um conhecimento interdisciplinar? Porque o pedagogo ele precisa ter um conhecimento, um embasamento em diversas áreas. Ele precisa ter um conhecimento sociológico, ou seja, ele precisa conhecer a sociedade na qual a escola está situada. Ele precisa conhecer a realidade social do aluno, ele precisa conhecer aspectos que são psicológicos, então tem que ter um pouco de conhecimento de psicologia. Ele não é um psicólogo, mas ele precisa ter esse conhecimento para poder lidar com o aluno. Ele precisa ter conhecimentos históricos para saber como lidar com as mudanças que ocorrem também no contexto escolar, no contexto social. E também o pedagogo ele precisa ter um certo conhecimento, né, de diversas outras áreas humanas, tá? Que é para poder lidar com essas situações que ele vai enfrentar na sua prática de ensino. Então, quando se trata da disciplina, a disciplina ela vai ser abordada também de forma interdisciplinar, considerando vários aspectos que interferem na disciplina. Então, uma das questões que, digamos assim, a pedagogia tradicional, aquela prática de ensino tradicional, a escola tradicional colocava, é que quando um aluno é indisciplinado, ele precisa ser punido, ele precisa sofrer uma punição que é para ele aprender a se comportar direito, aprender a assimilar direito as regras e aprender a obedecer as regras da escola e se comportar direito para o bom andamento da aula. Então, essa tem sido uma questão complexa nos dias atuais. Porque existem várias restrições com relação a essa punição. Essa restrição vem tanto da mobilização dos pais, né, que hoje interferem na vida da escola, como também da própria sociedade em geral, das leis, né, que amparam o menor. Então você não precisa pensar muito para entender isso, né? Que hoje as leis elas não falam somente da punição física, não é? Mas elas também falam da punição simbólica. Quando um professor usa palavras pesadas com alunos, pais podem acionar a justiça. Então, o professor precisa ter cuidado com relação a essa questão da punição. Então, mas eu vou colocar na berlinda essa questão da punição para a gente refletir, tá? Porque algumas vezes o professor ele precisa ser firme nas suas argumentações e também no manejo diário, no cotidiano da sala de aula, vão surgir situações que algumas vezes exigem uma firmeza maior do professor. Com relação à punição, é uma temática que eu queria que vocês, não quero dizer assim, eu sou contra, eu sou a favor, tem que ser assim, tem que ser assado. Não, eu quero deixar que a turma faça uma apreciação de como
essa punição, se ela deve ou não deve acontecer, tá? Como? Se é que tem que existir a punição. Agora, como proceder diante da indisciplina? O aluno indisciplinado, como entender esse aluno indisciplinado? É aquele aluno que não assimila regras. Então, se você diz, olha pessoal, vocês vão fazer esta atividade agora, vocês têm até 10 horas da manhã para fazer essa atividade, de lá nós vamos fazer uma outra atividade. Aí um garoto fica brincando, fica fazendo outra coisa e não faz a sua atividade. Como proceder nesses casos? Como proceder diante da dificuldade que um aluno tem de assimilar regras? Tá? Então, essa resposta eu quero que vocês coloquem lá no fórum. Tá? Eu vou colocar essas questões lá no fórum para vocês tentarem pensar junto comigo, a partir de toda essa fundamentação que nós estamos tendo, não é? Desde o do primeiro dia, né, na pedagogia Waldorf, falamos de outros representantes, né, da tendência escolar novista. Então, a tendência escolar novista respeita muito a individualidade do aluno, respeita parte do aluno, mas só que tem que considerar que, independente de qualquer coisa, a disciplina é necessária, porque nós temos um tempo e temos um espaço que a gente tem que respeitar dentro da escola, né, que é o espaço do outro. A gente tem que aprender a respeitar. Então, como desenvolver essa noção de regras e respeito? As regras também se aprendem. Então, eu vou apelar para um tipo de conhecimento, já que eu falei que a pedagogia é um conhecimento interdisciplinar, eu vou apelar para um fundamento para essa colocação que eu vou fazer agora, que é na psicologia behaviorista do Skinner, né? Então, Skinner foi um estudioso do comportamento humano que ele diz que o comportamento que é reforçado, ele tende a se tornar mais forte, ele tende a gente tende a se condicionar quando a gente é reforçado em determinados atos que a gente tem. Vou dar um exemplo. Aquela criança que quando faz birra, grita, espernega para obter uma determinada coisa, se você dá o que ela está pedindo, você vai estar reforçando aquele comportamento. Então, da próxima vez, a criança vai fazer de novo para obter essa recompensa. Isso é o que o Skinner diz, tá, gente? Pode ser que haja discordâncias dessa situação, desse fenômeno aí. Ou seja, a criança aprendeu a ser exigente, né, a querer ser a querer as coisas, não é dessa forma. Então, algumas crianças não aprenderam no convívio do lar a como assimilar regras, porque isso depende de toda uma organização da família, não é? Então, como é que a gente vai trabalhar isso na escola? Então, existem algumas propostas com relação a essa questão da disciplina, que é a proposta da negociação. O professor, no contexto do escolanovismo, ele é um negociador. Então, as regras elas não são impostas, elas são negociadas. Tá? Então, como é que se negocia as regras? Um aluno que está pintando sete na turma, você tenta conversar com esse aluno, olha, agora você vai fazer esta atividade, tá? Vamos tentar fazer essa atividade agora, aí depois você vai ter o espaço para brincar. Tá? Ou então, o professor está tentando explicar um assunto e a turma está barulhenta. Pessoal, vamos negociar. Nesse momento agora eu falo, de lá eu vou dar oportunidade para vocês falarem um de cada vez. Essa é uma forma de negociação, é só um exemplo, mas isso não é fácil, essa negociação. Ela exige paciência do professor, exige toda uma firmeza, porque essa postura do professor, gente, ela é uma questão que só se aprende na prática. Por isso que essa disciplina, prática de ensino, ela teria que ter esse momento onde você estivesse diante de uma turma para conseguir perceber como é que você pode lidar com essas situações.
né? Porque só falando pode parecer fácil ou pode parecer impossível realizar. Mas não é uma questão de prática mesmo, né? Da gente colocar isso na nossa prática cotidiana e de mostrar também que às vezes essa aprendizagem de regras ela não é imediata, tá? Ela, às vezes exige um primeiro dia a criança não fez, você insiste, pede ajuda de um outro professor, pede ajuda do coordenador se tiver coordenador na escola, pede ajuda do diretor, pede ajuda dos pais. Essa negociação tem que ser feita também coletivamente, não pode ser só entre o professor e o aluno, tem que ser coletivamente. O professor precisa de apoios. Agora, quando é uma criança que tem problemas mais sérios para assimilar regras, aí é necessário uma intervenção mais cuidadosa, tá? Então, é normal que algumas vezes haja, dependendo muito da faixa etária, uma certa resistência a certas regras, mas com o passar do tempo a criança assimila. Se ela não assimilar, se passar muito tempo e não assimilar aquelas regras, tem que se fazer um estudo, uma análise para ver onde é que está o problema, tá, gente? Mas, assim, isso não é uma receita, isso aí é algo muito relativo e a gente está aberto para as questões que vocês vão colocar. Eu gostei muito, foi a Daniele, o nome da aluna que colocou, foi uma aluna que já fez essa pergunta hoje pela manhã, tá? Mandou no privado do Zap e eu achei que era interessante colocar e nós vamos discutir na aula de hoje sobre isso, a prática do professor e só um detalhe importante. Como essa questão da disciplina, ela tem uma relação também com a identidade do professor. Sabe aquela a identidade que o professor assume ou como um carrasco ou como um professor bonzinho? Então existe uma expressão chamada em francês que é utilizada muito no contexto da administração de empresas, quando se fala do gerente, tá? Então existe o gerente que vai gerenciar uma empresa que ele é o laissez-faire. Laissez-faire é uma expressão francesa que significa deixar fazer. Sabe? Aquele que deixa tudo rolar e não tá nem aí, não deixa, tá, não estabelece limites para nada. É o laissez-faire. Então, o professor que cria esse tipo de identidade, essa imagem diante dos alunos, aí é bem complicado, né? Para estabelecer regras. E existe a outra figura do carrasco, do professor Caxias, do professor também que só impõe regra, mas não explica o porquê, né? Então, que a gente possa construir uma identidade na nossa prática que consiga equilibrar. Algumas vezes a gente precisa estabelecer limites para nós mesmos, né? E para os outros com os quais nós iremos conviver. E o papel do professor é saber negociar. Ele é aquele que intermedia, não é? Ele é um mediador de todos esses processos. E a aprendizagem das regras, ela faz parte também do processo educacional. Uma boa aula para todos e eu aguardo, né, as respostas de vocês no fórum e também no grupo.